Amém. Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à carta de Tiago, a qual nós estamos estudando, tá bom? Então convido a todos a abrir nessa noite Tiago, capítulo de número 5, verso de número 8 até o 12. Tiago, capítulo 5, versículo de número 8 ao 12. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos... A leitura não é extensa, mas a aplicação da palavra ela é bastante extensa. Então, nós não sabemos exatamente em que ponto nós vamos parar. Mas nós temos pelo menos aqui 3 grandes aplicações, 3 grandes ensinos práticos que a igreja deve ter, deve levar consigo essa noite para meditar em casa, meditar em seu coração durante esse final de semana, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 8 ao 12, permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outras passagens. Diz assim, versículo de número 8. Sede também vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em o nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Podeis tomar assento. Amados irmãos, a grande primeira aplicação nessa noite, em relação ao texto que nós aqui acabamos de ler, não vai ser, irmãos, na ordem que nós lemos. Apesar de Tiago estar falando aqui de mais ou menos 2 assuntos diferentes, mas ele fala um assunto, depois vai para o outro e repete o outro assunto anterior. Então, eu quero nessa noite, para que a nossa mente consiga aprender melhor, digerir melhor o que Tiago está falando aqui, eu quero dividir com os irmãos aqui os 2 grandes assuntos que Tiago está falando. O primeiro grande assunto que Tiago está falando aqui é sobre o juízo, sobre a ação de nós julgarmos e as consequências disso para a igreja do Senhor, as consequências disso para a vida prática dos crentes. E a segunda grande coisa é como nós devemos ter, por exemplo, espiritual, aqueles que viveram antes de nós, deixaram uma vida, um legado espiritual, uma herança espiritual, e nós nos espelharmos neles. Nós temos então esses 2 assuntos. O perigo dos falsos julgamentos, dos julgamentos equivocados e errados que os crentes podem fazer dentro da igreja. E o segundo grande assunto é nós nos inspirarmos a vivermos uma vida mais santa, não olhando para a apostasia que está acontecendo hoje, mas nós olhando para os profetas do passado e nós olhamos e vemos que o que Deus fez no passado pode fazer conosco hoje também. Aleluia! Então, irmãos, vamos começar então por este primeiro assunto, o assunto do juízo. Que consequências negativas, afinal de contas, irmãos, pode ter o ato de você e eu julgarmos o irmão? Bem, Tiago ele fala aqui que nós devemos de fato fortalecer o nosso coração esperando a vinda do Senhor. Mas ele diz, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Porque o juiz é ele que está às portas.
Meus amados irmãos, qual é o significado dessa palavra queixa que Tiago está utilizando aqui? Que tipo de queixa, que tipo de reclamação Tiago ele repreende, dizendo que nós não devemos fazer isso dentro da igreja, porque se nós praticarmos essa reclamação dentro da comunidade, dentro da igreja, nós estaremos nos colocando numa situação de sermos julgados e de nos acharmos desta mesma forma condenados, repreendidos por essa prática, pelo ato de se queixar, pelo ato de reclamar. Meus amados irmãos, afinal de contas, quando é que um crente é levado a se queixar e ficar reclamando do outro? Quando é que isso acontece? Irmãos, isso pode acontecer de várias formas, mas eu quero dar ênfase aqui nessa noite a uma principal coisa. Geralmente nós somos tentados a vivermos reclamando e nos queixando dos defeitos dos outros. Daquilo que nós olhamos e julgamos e dizemos, o comportamento desse irmão me incomoda. A maneira como esta irmã fala me deixa irritado. A maneira como ele ou ela tratam seus filhos também me deixa estressado. A maneira como ela cuida da casa dela é um horror. A maneira como ele cuida dos seus negócios também eu não gosto. Meus amados irmãos, nós vivemos na igreja. E a igreja de Jesus, irmãos, ela não é um punhado de pessoas, todas iguais, todas fabricadas do mesmo jeito, criadas da mesma forma, nasceram sobre a mesma cultura ou sobre o mesmo ensino, não. Nós não somos um clube social como, por exemplo, o Lions Clube de Fortaleza, ou então um grupo como a maçonaria, onde você vai enxergar um grupo seleto de pessoas ricas, informadas, intelectuais, que geralmente têm o mesmo nível de vivência, o mesmo nível de cultura. Não! Dentro da igreja do Senhor você encontrará ricos e pobres, encontrará doutores e analfabetos, encontrará pessoas da cidade e pessoas do interior. Então, esta fórmula que Deus criou só pode ter duas consequências. Se a igreja, irmãos, é uma comunidade de pessoas que vieram de vários lugares e agora são chamadas para viverem juntas em um mesmo propósito, duas coisas podem acontecer. Primeira, ou essa comunidade explodir, porque muitas pessoas de cabeças diferentes terão a tendência de se desanimar uma com a outra, de se decepcionar uma com a outra, de criticar uma a outra, de entrar em desavença, em atrito, em discordância. Então nós teremos tudo para poder nos desfazermos, nos separarmos e acabarmos com a igreja do Senhor. Vivemos em pé de guerra. Em alguns momentos, irmãos, as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele fala de momentos de grande briga e confusão dentro da igreja do Senhor. É por isso que ele vai lhe dizer em Efésios capítulo 5, no último versículo, falando: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros no temor de Deus. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos também uns aos outros. Paulo vai mostrar que a igreja, muitas vezes, não só uma congregação, mas várias congregações, nós teremos exemplos de desavenças. Ou então nós somos chamados para sermos uma comunidade que vai viver em pé de guerra, e a Bíblia fala que onde existe a desunião, a força daquele grupo vai embora. Ou, irmãos, com uma comunidade com pessoas tão diferentes, com cabeças tão diferentes, nós teremos o maior e grande potencial. De quê, pastor? De nós podermos alcançar o mundo inteiro. Aleluia! Pastor, me explique isso melhor. Perceba, por que é que Deus criou a igreja como um povo formado dentro de vários povos? É para que nós tenhamos chance de alcançar toda criatura dessa terra. Por quê? Porque, meus amados irmãos, os que estão dentro da igreja, fazendo universidade e faculdade, aprendendo o evangelho, poderão levar o evangelho à faculdade, alcançar os universitários. Talvez alguém semi-analfabeto dificilmente terá um dia a oportunidade de discutir com um professor universitário sobre o evangelho.
sobre religião. Nunca talvez ele terá a oportunidade de falar a um professor universitário sobre Cristo. Culturas diferentes dos dois, vivências diferentes dos dois, os locais onde eles moram são diferentes. Mas uma vez que dentro da igreja haja universitários crentes de fato, poderão ter eles a chance de evangelizar na faculdade. E o contrário também acontece. Qual será a chance, talvez, de um universitário poder evangelizar dentro de uma obra de construção civil, como o povo cearense diz, para evangelizar para os peões? Talvez nunca. Já que o universitário está ali mais para aquele meio intelectual, dificilmente talvez se abrirá uma porta um dia para ele pregar no meio de uma obra de uma construção civil. Mas aqueles dentro da igreja que são trabalhadores dessa construção poderão levar o evangelho dentro daquela obra também. Então entenda o mecanismo de Deus. Deus os chamou com cabeças, com culturas, com vivências, com educações diferentes, irmãos. Não é para a gente ficar se queixando do outro, reclamando um do outro, brigando com o outro. Ele nos chamou para a unidade. E nesta unidade nós vamos alcançar todos os setores da sociedade. Somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Aleluia! E a igreja tem que ter essa visão. Se há uma coisa que a igreja tem falhado hoje, é porque muitas igrejas estão querendo se focar em um grupo. Quando a Bíblia chamou a igreja para pregar para toda criatura, irmãos, é inadmissível. O que está acontecendo hoje é igreja dos pobres, igreja dos ricos. Igreja dos sofistas, igreja dos regueiros, igreja dos roqueiros, igreja dos pagodeiros, igreja daqueles que são até emos. E por aí vai. São inúmeros os exemplos. Os cristãos estão dividindo o projeto que Deus construiu para ser uma coisa só. A igreja tem que ter diversidade mesmo, irmãos. Uma igreja não pode ficar batendo no peito e dizer, ainda bem que aqui só tem pobre, ou aqui também só tem gente sem sabedoria. Não. A igreja, irmãos, não pode ser nem de rico, e nem só de pobre, nem só de analfabeto, e nem só de doutor. A igreja tem que ter pessoas de todas as culturas, nações e povos e línguas. A igreja tem que alcançar todo mundo. Por isso, pela igreja ser assim diferente, nós temos motivo muitas vezes de nos queixar. E Tiago fala, não se queixe não. Não se coloque numa posição de sempre ficar caçando um erro na personalidade do seu irmão e ficar reclamando. Por quê, pastor? Porque Tiago fala, serão julgados. E a expressão julgar aqui em Tiago, ela está imediatamente significando, seremos condenados, repreendidos, por causa disso que a gente está fazendo. Quando a gente se coloca na situação de condenar, de julgar, nós estamos minando a força da igreja. Pastor, então qual é a atitude? Pastor, eu não concordo com o outro. Pastor, eu não concordo com a opinião do outro. Pastor, eu não engulo o comportamento que o outro ou que a outra tem. A palavra é clara. Paulo ele utiliza o termo, suportai-vos uns aos outros no temor de Deus. É bíblico. Nós teremos que nos suportar. Nós somos diferentes. Nós não estamos em pé de igualdade e maturidade espiritual, não. Alguns são mais fracos, outros mais fortes, outros mais crianças, outros mais adultos. Uma coisa é certa, irmãos, com tanta diversidade, ou nós nos unimos mais no Senhor para ganharmos mais força de Deus, ou então nós vamos perder toda a nossa força e nós vamos deixar de ser igreja de Jesus. Por isso ele fala, não vos queixeis para não serem julgados. O juiz, o verdadeiro juiz, está próximo. Mas aí alguém pergunta assim, pastor, eu entendi. Quer dizer então que não devo eu me colocar na posição de reclamar dos erros alheios, de ficar opinando sobre os erros alheios? Mas isso quer dizer, pastor, porém, então que eu não possa repreender? Eu não posso talvez ver um pecado que o irmão cometa e eu ficar calado? Não. Não é isso que a Bíblia está falando. Se queixar e reclamar aqui está no contexto de reclamar e queixar-se por opiniões. Por questões de opiniões, não de doutrina.
não de doutrina. Quando alguém está pecando contra a palavra, é meu dever admoestá-lo. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15. Eu vou ler bem rápido, irmãos, porque são várias passagens dessa noite. Se você não achar, apenas ouça. Romanos 15, versículo de número 14, a Bíblia diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Sabe o que a Bíblia fala? Paulo está dizendo: irmãos, eu creio que vocês estão já numa maturidade espiritual, cheios de bondade, cheios de conhecimento e com a sabedoria necessária para admoestar uns aos outros. Eu relembro aqui a diferença que há entre admoestar e exortar. Eu ainda continuo ouvindo em muitos lugares, inclusive em nosso meio, os irmãos confundindo os dois termos. Muitos gostam de usar o termo exortar para significar que está repreendendo. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos. A palavra exortar quer dizer encorajar, quer dizer trazer palavra de ânimo. E a palavra admoestar, aí sim significa repreensão, puxão de orelha, advertência. Paulo está falando aqui, irmãos, que se eu estiver cheio da bondade, do conhecimento de Deus em meu coração e sabedoria, eu vou estar capacitado por Deus para advertir meu irmão, admoestá-lo, repreendê-lo, chamá-lo a atenção. Agora olha só, Paulo não fala somente admoestar o outro. Paulo fala, na mesma medida que eu estou admoestando meu irmão, repreendendo meu irmão, quando eu vejo algum pecado na vida dele, automaticamente eu tenho que estar aberto para ser admoestado também. Admoestarem-se uns aos outros. É dever da Bíblia mostrar para a igreja que cada crente é responsável em advertir o outro quando esse peca. Ah, pastor, então eu estou liberado para repreender alguém quando ele está pecado? Tá. A Bíblia está. Mas primeiro verifique. Você está cheio da bondade de Deus para poder repreender o outro? Você está cheio do conhecimento e da sabedoria do Senhor? Meu irmão, minha irmã, Eclesiastes, nós já lemos essa passagem aqui. A Bíblia fala que há um tempo e um modo para tudo debaixo do sol. Existe uma maneira adequada para se falar muitas coisas. Muitas coisas. O nosso grande problema é não sabermos a maneira, o modo certo de repreender o outro. A maneira como você se expressa ou pode ganhar o seu irmão para que ele de fato entenda que está pecando e abandone o erro. Ou então a maneira como você repreende pode endurecer o coração dele e ele se tornar ainda mais rebelde. É a forma. É a maneira. Por isso Paulo fala, tem que estar cheio da bondade, da sabedoria e do conhecimento de Deus para poder estar capacitado para admoestar o outro. Para chamar a atenção do outro. E se chegar algum momento, meu amado, minha amada irmã, que talvez você diga, pastor, eu não estou capacitado. Pastor, eu não sei, eu não vou saber utilizar palavras. Então chame o pastor. Porque é a obrigação dele chamar a atenção. E é a obrigação dele estar capacitado espiritualmente para saber lidar com aquela ovelha. Para saber lidar com aquele irmão. Nós somos chamados, irmãos, sim, para advertir, mas advertir com a graça e com o amor de Deus em nós. Abra aí em Atos. Só para você ter uma ideia melhor da maneira como você de fato pode admoestar, advertir. Atos 20, versículo de número 31. Atos 20, 31. Talvez muitas pessoas digam assim, pastor, eu sou zeloso da santidade da igreja. Eu quero ver a igreja em santidade. Por isso, se houver algum erro, eu bato mesmo. Eu acho que mais do que você e do que eu, Paulo era muito mais zeloso pela igreja. E olhe a forma como ele se expressa e diz como ele admoestava a igreja, como ele advertia a igreja. Atos 21, 31, ele diz assim, aliás, Atos 20, versículo 31.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas, aleluia, a cada um de vós. A cada um de vós. Olha o que ele está falando. Nunca cessei de admoestar. Nunca cessei de advertir, de chamar a atenção. Irmão, está errado. Irmão, está errado. Não é assim não. Jesus ensinou diferente. Mas olha como é que ele fazia. Com lágrimas. O que isso quer dizer, igreja? Ele estava envolvido, irmãos, no sofrimento de saber que o outro estava pecando contra Deus. Isso quebrantava o coração dele. Entenda uma coisa. A nossa natureza, eu digo isso por experiência prática como pastor. A nossa natureza humana, irmão, quando vê alguém errando, a primeira coisa que sobe ao nosso coração é o quê? Ira. É ira. Humanamente falando, nós nos iramos quando alguém erra. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu advertia, mas chorando. O que a Bíblia está falando aqui é que ele sofria. Ele estava cheio do amor de Deus. Ele queria a igreja em santidade. Mas ele sabia, ele era tão pecador como o outro. Ele falava, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque o Senhor é poderoso para levantar de novo aquele que está caído. Amados, nós precisamos controlar as nossas emoções quando vemos o pecado alheio. A primeira coisa que a gente faz é se irar, mas começa a chorar. Talvez, seguindo o conselho de Paulo em chorar pelo pecado alheio, Deus lhe dê condições emocionais para poder repreender como convém repreender. Como convém para repreender. E uma coisa é certa, irmãos. Pelo fato de a gente não diferenciar diferença de opinião, queixa, reclamação, do repreender verdadeiramente pelo pecado, por isso há tantas brigas no meio da igreja de Jesus. E pelo ato de quando nós olhamos o pecado alheio, e nós não temos o sentimento correto que a Bíblia ensina que nós devemos ter para poder repreender, é por isso que as brigas aumentam mais ainda dentro da igreja do Senhor. É por isso que há tantos ministérios divididos. Tantos homens e mulheres brigando por poder dentro da igreja, quando na verdade deveriam brigar para poder serem cheios de Deus. Deveriam lutar não por poder da terra, mas por poder do céu. É a Bíblia que fala. Nós devemos ter condições necessárias para poder repreender. Finalizando essa primeira parte sobre a questão de julgar, o apóstolo... Aliás, Tiago, irmão do Senhor, ele retorna. Vamos retornar lá para o texto de Tiago 5. E ele agora entra em um termo que também nós devemos ter muito cuidado para não sermos condenados por isso, julgados e sermos achados culpados. Voltando para Tiago 5, eu quero que você agora visualize o versículo 12, que diz a Bíblia assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E outras traduções, para não cairdes em condenação. Irmãos, isso também é um grande motivo de queixa. É uma grande problemática na questão de julgar. Do juízo em nosso meio. É o ato, irmãos, de nós queremos assumir compromissos que nós não podemos. Pastor, explique melhor. Você entende por que é que foi criado o ato de jurar? Por que foi criado o ato de jurar pelos homens? O ato de jurar foi criado para que o homem pudesse batalhar para poder cumprir a sua palavra, sabendo que se ele não cumprisse, o que por ele jurou, o objeto pelo qual ele jurou, não fosse condenado, não fosse destruído. Por isso a palavra do Senhor fala para não jurarmos pelo Senhor. Não somos dignos de colocar Deus como culpado das promessas que nós não cumprimos.
E Jesus, irmãos, vai aumentar isso, dizendo que de maneira nenhuma devemos jurar por nada. O juramento, ele acaba sendo de certa forma, uma aprovação ou um anúncio de que você não está preparado para cumprir aquilo até o fim. Aí você coloca uma coisa além de você para tentar garantir que você vai cumprir. Então não é bom não. Não jureis. Porque o ato de jurar demonstra o seguinte, que você já está criando expectativa que a coisa não vai dar certo. E está precisando apelar para outro. No ato de jurar, eu juro por algo. Você só jura por alguma coisa, não jura por si, jura por outro. Para que assim a pessoa acredite em suas palavras. Lógico que a Bíblia está excluindo aqui, irmãos, os juramentos de serviço a Deus, que eram feitos pelos sacerdotes no Antigo Testamento. É uma coisa completamente diferente. Tiago está aqui criticando o juramento de coisas comuns, desses assuntos do dia a dia que a gente faz. Não há necessidade de jurar. Abra comigo lá agora em Eclesiastes, capítulo 5, e nós vamos ver uma palavra do Antigo e também no Novo, referente à questão disso. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 4. Uma passagem bastante conhecida. Louvado seja Deus. Eclesiastes 5:4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não venhas a cumprir. E ele continua advertindo sobre isso. É tolice assumirmos coisas que nós não podemos fazer. E quando nós não cumprimos aquele compromisso com o qual nos envolvemos, isso também é uma grande porta para discussões e julgamentos dentro da igreja. Já está falando, não jure não. Não entre em coisas que você não possa cumprir para não ser condenado. Dentro da obra de Deus, irmãos, quantas vezes isso não já aconteceu? De pessoas dizendo, pastor, vou fazer esta obra, pastor. Eu digo, amém, irmão, faça. E vou começar a fazer. E faz, e passa a impressão para a igreja que vai fazer aquilo durante muito tempo. E você não dá 2 meses, a pessoa parou de fazer aquilo. A Bíblia diz que isso é tolice espiritual. É melhor não dar a palavra que vai fazer do que fazer e depois não cumprir. E o pior, nós somos julgados depois. Você se lembra da ilustração que Jesus falou? Até referente à questão de a gente assumir o compromisso de seguir Ele. Ele usa o exemplo da pessoa que vai construir uma torre e não calcula primeiro quanto vai gastar. E ele fala, a pessoa começou a construir, parou no meio do caminho, e as pessoas passavam e zombavam dele, dizendo, este começou a torre e parou no meio porque não a pôde a construir. Qual é a fama que a pessoa ganha? Insensato, tolo, irresponsável com as suas palavras. É difícil, irmãos. Eu já paguei muito preço por assumir compromissos com a igreja e com irmãos na emoção. Vendo a necessidade alheia, assumindo o compromisso e depois via que não podia cumprir. Quantas vezes eu não fui repreendido e castigado por Deus por isso? Não assuma. Por mais que você esteja emocionado com aquilo, não assuma um compromisso que você não vai fazer até o final. Porque vão julgar você. Você será condenado, a sua imagem será manchada. Não faça isso não. Então nós agora estamos encerrando essa primeira parte. Sobre o juízo, sobre julgar e sobre saber o que de fato nós devemos aprender. É o que a palavra nos fala. Nós devemos repreender somente aquilo que a palavra nos dá garantia para repreender e com o espírito correto de repreensão, com o sentimento correto de repreensão que a Bíblia fala, com humildade, com conhecimento, com bondade, com lágrimas. Talvez, meus amados irmãos, as lágrimas
sejam muito mais poderosas em convencer um coração duro do que talvez as palavras mais bonitas. Pense nisso. Pense nisso. Vamos agora para o segundo. Tiago agora ele vai dizer isso. Voltando para Tiago 5. Ele agora vai falar sobre um segundo assunto. Ele vai falar sobre a questão de termos o nosso modelo espiritual. Irmãos, todos nós precisamos de modelos espirituais. Todos. Você quer um exemplo disso? O ser humano precisa de exemplos para que através desses exemplos ele construa a personalidade dele. Pastor, isso é psicologia humana? Não, é Bíblia. Nós temos como exemplo bíblico Provérbios, capítulo 1. O que o autor de Provérbios fala? Aconselhando o filho, o jovem, que vai se beneficiar do provérbio para poder crescer em sabedoria. O que o autor dos Provérbios fala? Ele disse: não deixes a instrução do teu pai e nem rejeites a instrução de tua mãe. Porque serão coroa de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. O elemento da coroa lembra o ato de governar e dirigir. O colar lembra um símbolo de autoridade sobre questões. O autor do provérbio está dizendo: se espelhe no seu pai e na sua mãe, na vida de seu pai e na vida de sua mãe. Não desprezem um pelo outro, não. Os dois têm autoridade para serem exemplos na sua vida. É Bíblia. A Bíblia mostra, irmãos, que a criança vai construir a personalidade dela em cima daquilo que ela visualiza no pai e na mãe. E essa impressão é tão profunda que lá na frente em Provérbios ele vai dizer: tudo aquilo que a criança reteve do pai e da mãe, até quando for velho, não deixará de se lembrar. Aleluia! Não deixará de se lembrar. Precisamos de modelos. Há uma coisa muito interessante, eu gostaria até de chamar a sua atenção para isso nessa noite. Certa vez eu estava vendo uma pregação no pastor Glauco. Aliás, não era uma pregação, era uma palestra na Universidade Federal. Era uma palestra de evangelismo. Lá existe um grupo chamado Alfa e Ômega. E eles fazem eventos de evangelismo para universitários dentro da faculdade. O pastor Glauco estava lá palestrando. E ele falou uma coisa muito interessante. Existe dentro do coração do ser humano desejos. Esses desejos, eles se materializam de diversas maneiras, irmãos. Uma das formas pelo qual o homem encontrou para expressar o que ele sente dentro dele é a arte. A arte. A música, a pintura, até mesmo o teatro. E ele, continuando a palestra dele, ele fala o seguinte: perceba uma coisa. Já notaram que todos os grandes filmes de bilheteria, de sucesso de bilheteria, sempre possuíram a mesma história? Sempre. Sempre a mesma linha de raciocínio. Qual é, pastor? O mal se levanta, o vilão, e começa a destruir a vida das pessoas. As pessoas se sentem desesperadas pelo avanço do mal. Em seguida, se levanta o mocinho, para que ele, como representante do bem, vá lutar contra o vilão representante do mal. E por mais que você saiba no final do filme que sempre o mocinho vai vencer o vilão, nós nunca paramos de nos satisfazer com a ideia de ver uma história onde o mocinho vence o vilão, o bem vence o mal, a paz vence a guerra, o descontrole possa ser vencido pelo controle, pela organização, e assim por diante. A única coisa que muda é os personagens. A única coisa que muda é o nome, talvez a temática. Tem um filme de guerra, tem um filme de super-herói, mas percebe, é a mesma coisa. Filme romântico, do mesmo jeito. Crise no casal. O casal briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, briga pra lá, mas a expectativa do público é que no final das contas o casal fique junto. Que o amor, uma vez que foi rompido, ele venha se restabelecer no final. E todo ano é a mesma coisa, irmão.
Todo ano é a mesma coisa. Pode vir Vingadores 1, 2, 3, é a mesma história. Homem de Ferro 1, 2 e 3 é a mesma coisa. Qualquer super-herói, filme de amor, pode ser 1, 2, 3, é a mesma coisa. Não muda nada. Mas por que o ser humano não se cansa disso? Já parou para pensar por quê? Dentro de nós existe a necessidade de que o bem vença o mal. Aleluia! Dentro de nós existe a necessidade de que uma vez que o amor seja rompido, no final ele seja restabelecido. Louvado seja Deus! Precisamos de exemplo. A arte, ela muitas vezes ilustra aquilo que está no coletivo humano. Por que os homens gostam tanto dos super-heróis? Porque os super-heróis lembram a figura de alguém digno e justo, que se esforça e pode até morrer para poder salvar uma multidão de pessoas que talvez nem conheçam ele. Você não vai pensar nisso? Existe uma série de cristãos nos Estados Unidos que às vezes até exageram um pouco quando fazem apologia demais ao super-homem. Pois a temática do super-homem sempre é a mesma. O pai dele enviou ele de um outro mundo para se tornar o protetor dos humanos mentirosos, falsos, bonequeiros. E o super-homem é a figura ideal de alguém justo que sempre está se sacrificando pela uma humanidade errada. Mas a humanidade, irmãos, não quer um super-homem. A humanidade, ela não quer de fato um super-herói. O que a humanidade de fato deseja é um salvador para os seus pecados. Aleluia! Entenda comigo nessa noite, precisamos de modelos. Nós precisamos de exemplos. E veja, Tiago vai associar em nossos modelos espirituais sofrimento e paciência. O que hoje os grandes pregadores da mídia estão ensinando? Sofrer? Nada disso. Você não foi chamado para sofrer. Você foi chamado para ser o melhor. Você foi chamado para ter sucesso, para ter prosperidade, para ter do bom e do melhor. Tá ruim. Tá ruim porque Tiago fala, tome por modelo no sofrimento os profetas que viveram antes de vós. Meu modelo de pregador não é um pastor que anda de Hilux e mora no melhor apartamento de luxo e que não passa nenhuma necessidade. Meu modelo de líder espiritual é um profeta, por exemplo, chamado Jeremias, que perdeu a dignidade do sacerdócio, foi abandonado pela família, expulso da própria cidade, perdeu a amizade de todos os seus amigos, apenas um companheiro chamado Baruque ficou do seu lado, começou a pregar, escreveu um livro, pregaram o livro dele e tacaram no fogo, ele escreveu novamente um livro, pregou durante mais de 10 anos contra o pecado de Israel e ninguém o ouvia, foi colocado numa masmorra com lama até os seus lombos, mas ele jamais abandonou o seu Deus. Tomai por modelo de sofrimento os profetas que viveram antes de vós. Afinal de contas, irmãos, por que Deus nos permite o sofrimento, já que Deus nos ama tanto? A Bíblia tem uma explicação para isso. Abre em 1 Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Logo após Tiago. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, a Bíblia diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Você foi chamado para sofrer, não pelo pecado como você era antes, mas hoje você sofre por amor à palavra de Deus e ao seu ministério. Sofrimento está andando de mãos dadas com a paciência. E a Bíblia nos mostra que nossa fé é provada como uma pedra de ouro é provada pelo fogo.
E há um exemplo lindo na questão da exemplificação, da purificação da pedra de ouro. Porque a pedra de ouro, uma vez tirada da mina, está cheia, coberta de terras, coberta de materiais de outras pedras. Mas o ouro, como é um tipo de metal maleável, rapidamente ele se derrete. O ourives, que é o que trabalha as pedras preciosas, coloca fogo para que o ouro se desfaça, se desprenda das outras substâncias, para que ele fique puro. Aleluia! E meus amados irmãos, Deus permite que o fogo das provações, o sofrimento, seja o instrumento de Deus para arrancar de nós aquilo que não pertence a Ele. Entenda uma coisa, a lógica de Deus é correta, nós é que não a aceitamos. Como é que você pode criar fé no seu coração para crer que Deus, Ele é o Deus que te guarda? É o Deus que lhe guarda. Será que você terá fé no seu coração, no Deus que lhe guarda, estando confiadamente sentado no sofá da sua casa assistindo televisão, com o portão trancado? Ou será que você será provado para crer e ter fé num Deus que te guarda, quando você estiver numa situação de perigo? E orar a Deus, e Deus lhe preservar daquela situação de perigo. E no final daquela situação você dizer, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que guarda a minha alma. Você acha que vai criar fé no Deus que te guarda, protegido e guardado com um verdadeiro esquema de segurança na sua casa? Você passará por provações de perigo para acreditar no Deus que te guarda de todo mal. Para crermos num Deus que cura enfermidades, Deus precisa que nós passemos por elas. Passemos por enfermidades. Para crermos num Deus que poderá nos encher o coração para perdoar, é necessário Deus permitir que sejamos magoados. Porque você só vai conseguir de fato entender o que é o perdão, não é quando você está todo bem, em paz com todo mundo da igreja, ou com a sua família, mas é quando as pessoas bombardearem você, atacarem você, apedrejarem você, e você dizer, Senhor, eu perdoo em nome do Senhor Jesus. O fogo da provação nos aperfeiçoa como um fogo que é provado pelo fogo. Dizem certos estudiosos que o ponto ideal do ouro é quando, depois de aquecido, moldado, ele será de fato digno, ou seja, ele só será totalmente limpo, é quando a imagem do ourives consegue ser refletida naquela barra de ouro, naquela pedra de ouro. Irmão, se Deus é aquele que está com um maçarico de fogo, jogando o fogo da provação em cima de nós, e nós somos essas pedras, Ele não vai parar de permitir que o fogo da provação passe na sua vida, até enquanto Ele não tirar o fogo e perceber que a imagem dele está refletida em você. Não é verdade? Eu acredito muito nas ilustrações de Deus. Uma vez que Deus usou de tal ilustração, é porque existe muita coisa por detrás dessa ilustração. A imagem de Deus tem que ser refletida em nós. Abra comigo agora em Romanos 12, 12. Estamos acabando, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, e na oração sejais perseverantes. A provação me faz mais parecido com Deus. A provação arranca de mim aquilo que é impuro. E a provação de Deus me torna alguém mais paciente, ou em algumas traduções, mais perseverante. Por que Deus permite o sofrimento, então, para os crentes? Sofrimento gera paciência. Sofrimento gera perseverança. O seu modelo de fé não deve ser o pregador da televisão que fica dizendo, teu milagre vai acontecer hoje. Teu milagre vai acontecer hoje, é agora. Não.
Seu modelo de exemplo de sofrimento é Abraão. Passa 25 anos esperando o filho que vai nascer. Passa como Davi, esperando mais de 15 anos para que a promessa do reinado se concretize. Passe como Israel, que esperou 70 anos para sair da Babilônia e voltar para a terra prometida. Faça como o povo de Israel, que uma vez desobedecendo a Deus, esperaram 40 anos. E muitos deles nem sequer ouviram a promessa, porque não creram. Faça como Moisés, que passou 40 anos no deserto, sendo provado pelo Senhor. Foi-lhe arrancada as forças, a juventude física, ficou velhinho e gagá. Para poder, no momento de maior fraqueza da vida dele, ele ser mais usado por Deus. Então o sofrimento está andando do lado com a paciência. Para a gente finalizar, Tiago ele continua falando que firmeza e felicidade também não juntas. Se nós lemos lá em Tiago, Tiago fala, então tenham por modelo também de alegria. Ele vai nos dizer isto no versículo de número 10. Aliás, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é também compassivo. Aleluia! Vamos finalizar com isso? Firmeza e alegria andam juntas na vida do cristão. Tiago está falando que por mais que os profetas da antiguidade tenham sofrido em servir a Deus, esse sofrimento gerou neles maior perseverança e que a alegria deles também estava associada à firmeza. Irmãos, Deus nos chamou para sermos alegres em diversas circunstâncias. Em João capítulo 16, Jesus ele fala, a alegria que eu vos der, ninguém poderá tirá-la de vós. Temos, irmãos, Deus como a fonte real e verdadeira de alegria. Abra comigo aí em Atos 2,46 e veja como Deus chamou você para ser alegre, feliz. Atos 2, versículo 46. Alegres na convivência da igreja. Ele não nos chamou para sermos rebeldes e ficarmos reclamando do outro, não. Atos 2,46 diz a Bíblia. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Jesus te deu alegria e esta alegria também é recebida no momento da comunhão da igreja. Nós não somos chamados, irmãos, para viver nos decepcionando e reclamando dos outros dentro da igreja, não. Nós somos chamados para sermos felizes. Esta é a família que Deus me deu. Esta é a família que vai morar comigo no céu. Passarão céus e terra, mas esta família do Senhor jamais passará. Aleluia! Toma jeito, irmão, de uma vez por todas. Aprende a amar teu irmão. Sua família terrena passará, talvez muitos de sua família, infelizmente, não herdarão o céu. Nós moraremos nas mesmas ruas de ouro e cristal, na Jerusalém que habita na eternidade com o Senhor, que sejamos fiéis uns com os outros. Precisamos amadurecer, irmãos. Precisamos nos amar mais do que reclamar do outro. Atos 20, versículo de número 24. Atos 20, versículo de número 24. Eu vou reler. Paulo ele fala que a alegria deve acompanhar também a nossa carreira ministerial, nosso serviço ao Senhor todos os dias. Porém, diz Paulo, em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia! Irmãos, Paulo, a grande alegria dele era cumprir a sua chamada. Cumprir com alegria. O contexto fala isso. A alegria dele era fazer a obra de Deus.
Se há uma coisa que deixa um crente frustrado, angustiado e depressivo, é quando Deus lhe manda, Deus lhe dá um ministério, uma missão a cumprir, e o crente foge de todas as maneiras para não cumprir o seu chamado. Talvez essa seja a receita para arrancar a alegria de um crente. Basta dizer para ele não fazer a vontade de Deus. Isso já é o suficiente para lhe desanimar e lhe deprimir. 2 Coríntios 8:2, e nós vamos finalizar. Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 2, a Bíblia nos diz assim: porque no meio de muita provação, de tribulação, manifestaram eles abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Que contexto é esse? Paulo fala que as igrejas da Macedônia resolveram ajudar as igrejas pobres da região de Jerusalém. Diz a Bíblia que eles mesmos, também pobres, passando por necessidades e provações, ofertaram e com grande alegria resolveram ajudar os seus irmãos pobres em outra localidade. Paulo aqui testemunha falando, eles chegaram a doar até muito mais do que eles poderiam. E mesmo eles passando por problemas e dificuldades, eles aprenderam a se alegrar em meio a dores e sofrimentos. Irmãos, fiquem de queixo caído com isso que eu vou dizer. Uma professora de psicologia minha, do semestre passado, ela falou. E isso era caso de estudo, ela disse que estava estudando isso. Procurando entender o comportamento humano, que esse é o trabalho do psicólogo, e procurar tratar, ela falava, a geração de hoje é uma geração que não sabe ouvir não. É uma geração que não admite ser contraditória, não sabe ser contraditória pelo outro, não sabe ouvir um não sabe ser repreendida, não sabe ceder em seus caprichos. E talvez um dos motivos para isso seja essa teologia amaldiçoada da prosperidade. Que em vez de ensinar os crentes a serem obedientes a Deus e procurarem entender os planos de Deus em meio ao sofrimento, quer ensinar os crentes a colocarem Deus na parede e exigir coisas que eles não podem exigir. Isso é reflexo do mundo entrando dentro da igreja. É o mundo que não admite receber repreensão. É o mundo, não são os cristãos. O cristão, ele sabe ser alegre no meio das dificuldades. Ele sabe colocar sua alegria em Deus. E um crente que é alegre é um crente que demonstra que está firme com seu Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai. Meu Deus, nós choramos esta noite pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Tua palavra hoje nos foi ministrada. É ela que nos ensina, é a nossa professora, a nossa guia, a nossa mestra. Meu Deus, que essa noite tudo aquilo que a Tua palavra nos ensinou seja guardada, a chave fechada em nosso coração, como disse Teu servo irmão Marquinhos, Senhor. E meu Deus, que venhamos a absorver esta palavra e colocá-la em prática. Meu Deus, eu prefiro 1000 vezes que daqui aos próximos dias o comportamento de Tua igreja mude. O comportamento da igreja seja aperfeiçoado. De que temos aqui muitos gritos, choros e lágrimas, mas ao amanhecer tudo continuar do mesmo jeito. Não, Senhor. Nós, Senhor, nós nos quebrantamos essa noite, Pai. E nós reconhecemos, ó Pai, que temos errado muito. Temos pecado, Senhor, contra Ti em muitas coisas. Temos falhado contra Ti.
esperando o Senhor te servir, acabamos pecando porque queremos te servir da nossa própria maneira e jeito. Quando tua palavra nos fala que fomos chamados para sermos servos, Senhor. E ao servo, Pai, convém obedecer, meu Pai, e não estabelecer a sua própria vontade. Oh, meu Jesus, que esta palavra, Senhor, modifique vidas que estão aqui essa noite, meu Deus. Ah, meu Deus, que a nossa convivência mude, meu Pai. Que paremos de julgar uns aos outros, paremos de reclamar uns dos outros. Oh, meu Deus, que venhamos a enxergar o propósito dos teus planos no meio do nosso sofrimento, Senhor. Tu é poderoso, Pai, para nos guardar e nos ensinar o melhor para a nossa vida, mesmo em meio a muitas dores. Oh, Pai, como a tua palavra nos fala, que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexpressíveis. Ah, meu Deus, que o Senhor nos acompanhe em nossos momentos de íntima dor e angústia. Que o Senhor enxugue a lágrima daquele que sofre. Que o Senhor ampare aquele que está para cair. Que o Senhor fortaleça os joelhos vacilantes, as mãos cansadas e oprimidas. Levanta o abatido, Senhor, desde o monturo e faz aceitar o teu povo nas alturas de glória. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Oh, Deus santo e amado, sela, Deus, a tua palavra para não pecarmos contra ti. Pois é no nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos e nós já te agradecemos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de seu Filho Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, para hoje e sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, que Deus os abençoe.